Atenção, mais um juiz federal é contra o que está sendo feito na revisão da vida toda e questiona a segurança jurídica. Vamos ver aqui, dando totais créditos ao Migalhas, que é um portal jurídico, um dos maiores do país. Recomendo você acessar o portal Migalhas. E também o doutor João Batista Lázari. E quem que é? Vamos ver primeiro quem que é, para a gente já seguir sem perder tempo. Olha aqui, professor Lázari. Grande autor aqui de direito, né? Ó, pós-doutor em Direito e Justiça Constitucional pela Universidade de Bolonha, na Itália, doutor em Direito Público pela Universidade de Perugia, na Itália, doutor e mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, cargos públicos exercidos. Ele já foi procurador federal junto ao INSS de 94 a 96 e depois, atenção, juiz federal do TRF da 4ª região, região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de 96 a 2023, juiz da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, de 2003 a 2015, professor, palestrante, dezenas de obras publicadas, manual de direito previdenciário, prática processual previdenciária, direito do trabalho e previdência, integrante da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, Academia Brasileira de Direito e Seguridade Social, Academia de Letras de Direito Previdenciário. Rapaz do céu, fiquei até sem fôlego aqui para falar o currículo aqui do professor Lázari, um grande exemplo para todos nós. Um dia eu chego lá, viu? Eu acho que eu não vou chegar a 5% do que esse homem é. Então, meus parabéns aqui. Aqui estão as obras dele, tá? Grande autor de livro. E em breve eu tô lançando meu livro também, mas vai ser bem mais simples, ó. Eu não vou chegar aos pés dele aqui, com certeza. E eu não vejo problema nenhum em enaltecer, em engrandecer quem realmente merece reconhecimento, tá, pessoal? Eu sou bem na minha aqui. Eu acho que quem realmente está atuando, às vezes, não tem tanta exposição nas redes sociais, então eu faço questão de trazer também quem está a favor dos aposentados na revisão da vida toda. Então, você já vê aí, ó, juiz federal de 96 a 2023, rapaz, é muito tempo julgando, né? Juiz federal, você sabe, né? Justiça Federal é a que julga causas previdenciárias, dentre outras. E olha só o que ele disse aqui: o STF e a falta de segurança jurídica no julgamento da revisão da vida toda. O direito à revisão da vida toda foi reconhecido pelo STJ, aplicando a regra do artigo 29 da Lei 8.213 dos segurados até a Lei 9.876 de 99. Contudo, o STF admitiu o recurso extraordinário. Então, vocês lembram, foi o Dias Toffoli que tomou a decisão de admitir esse recurso. O ministro Edson Fachin falou que nem era para ter subido até o STF. E a votação foi apertada pela rejeição, 6-5. Rejeição, doutor? Mas não aprovou a revisão da vida toda? Rejeição do recurso do INSS, porque foi o INSS que subiu o recurso do STJ para o STF, tá, gente? Então, rejeitou. É isso que a gente quer ver no dia 1º de fevereiro. Só que aí houve destaque, suspensão do julgamento pelo ministro Nunes Marques, você lembra que demorou um monte? E atualizado aqui, ó, 24 de janeiro de 2024. A discussão sobre o direito à revisão da vida toda teve um desfecho favorável na Corte da Cidadania, também conhecido como Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Um abraço para o meu irmão que trabalha concursado no STJ há muitos anos, que no exercício da sua competência de intérprete da legislação federal, editou a seguinte tese no tema 999. Então o STJ, ele julga as causas infraconstitucionais, né? Exercício da competência interpretando a lei federal, leis federais. Então muita gente se pergunta, mas para que serve o STJ se tudo vai subir para o STF? Não, não é bem assim. O STF é o guardião da Constituição e matérias infraconstitucionais, até mesmo prescrição e decadência, cabem ao STJ, e vocês viram bem que ele não fez nenhuma limitação aos atrasados, né, pessoal? E qual que foi essa tese? Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1º e 2º, então não confunda com aquela famosa revisão do artigo 29, teve pagamento automático para quem teve direito.
Doutor, eu tô até hoje esperando a minha revisão do artigo 29. Então pode ser outra revisão ou você não teve direito, porque foi uma revisão automática, justamente uma das únicas, porque eram poucos meses, poucas pessoas tiveram direito. Esse aqui, a revisão da vida toda, ela também está inserida no artigo 29, mas não é a mesma revisão. Muita gente tem essa confusão, por isso que eu faço questão de esclarecer, beleza? Na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Você já sabe disso, né? Então, todo mundo que se aposentou depois de 99 foi prejudicado. Realmente é um absurdo. E aí, entretanto, o STF acabou por admitir o recurso extraordinário 1.276.977. Quando você estiver assistindo lá no dia 1º de fevereiro, não vai aparecer tema 1102. Esse é o tema de repercussão geral, um nome, um número, né, dado aí para organizar melhor os temas de repercussão geral. Mas o que você quer ver na tela vai ser RE, recurso extraordinário, 1.276.977, tá? Aí você vai saber que estará sendo julgado de fato a revisão da vida toda. Porque dia 1º a gente sabe que vai ter o início do ano judiciário, vai começar 14 horas essa sessão, mas vai ter mais ou menos aí 1h30, 2 horas aí de discursos, de início de ano judiciário. Isso é a praxe é a rotina, é assim mesmo, não tem o que fazer. E aí os julgamentos jurídicos, propriamente dito mesmo, estão previstos para começar às 16 horas. Não tem só a revisão da vida toda, mas a gente acredita que tem tudo para começar com a revisão da vida toda, para o STF começar o ano bem fazendo justiça, né? E com repercussão geral do tema 1102, foi levada à votação no plenário virtual, com votação pela rejeição do recurso. Entretanto, depois de depositados todos os votos, para quem não estava acompanhando, né, a revisão da vida toda já tinha sido vitoriosa lá em fevereiro de 2022, mas houve um pedido de destaque pelo ministro Nunes Marques para que o processo fosse retirado da pauta virtual, ou seja, no último dia de prazo, faltando 20 minutos para o final do prazo, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2022, o ministro Nunes Marques pediu destaque, gerando a suspensão do julgamento. Na sequência, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, teve a aposentadoria concedida, só que mesmo assim, a corte manteve como válido o direito do voto do então ministro, o que impediu que o seu sucessor, ministro André Mendonça, proferisse um novo voto. Foi a QO. O que é QO? Questão de ordem na ADI 5.399. Que, embora essa ADI não fosse a revisão da vida toda propriamente dita, eu falei para vocês na época, isso aqui vai ter repercussão direta. Por quê? Porque valeu para todos os processos dali em diante. Voto de ministro aposentado será válido. E, mesmo quando há o destaque é o reinício dos votos, mesmo assim, nessa hipótese, haverá sim a manutenção do voto. Ou seja, o voto da ministra Rosa Weber está mantido, os aposentados já largam dia 1º de fevereiro com 1-0, mas com a limitação dos atrasados desde dezembro de 2019. É importante dizer isso aqui também. Nesse voto, tá? Não quer dizer que isso vai prevalecer, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Em prosseguimento, na sessão plenária de 1º de dezembro de 2022, eu estava lá. O STF, por maioria, negou o provimento ao recurso extraordinário. Então, é isso. Negou. É isso que a gente quer ver. Porque o pedido é do INSS, né? Fixando a tese de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99, então você tem que ter implementado essas condições de 99 em diante. E antes da vigência das novas regras constitucionais da reforma da Previdência 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator para o acórdão após a aposentadoria do Marco Aurélio.
Doutor, então quem se aposentou depois da reforma da Previdência não tem mais direito? Não é bem assim. Lê o que está escrito aqui. Ó, implementou as condições. Então, muita gente que acabou pedindo aposentadoria depois pode sim ter o direito adquirido, pode aproveitar ainda essas regras antigas e, consequentemente, encaixar na revisão da vida toda. Realmente tem que analisar o seu caso, tá? Sem olhar seus documentos, assim, né, é um chute no escuro, é um tiro no escuro falar que tem ou não direito, tá? Não é bem assim. E claro, fazer os cálculos, né? Posteriormente, o ministro relator Alexandre de Moraes votou por acolher, em parte, os embargos de declaração apresentados pelo INSS, unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102. Então, toda aquela história que o INSS pediu para retornar para o STJ, alegando violação à cláusula de reserva de plenário, violação ao artigo 97, tinha que ser a Corte Especial do STJ, não poderia ser a primeira sessão e tudo mais. O Alexandre de Moraes não quis nem saber. Ele argumentou e votou contra. Todos os outros pedidos, né? 60% lá, não sei o que e tal, regra híbrida. O INSS fez uma lambança lá, misturou tudo. Alexandre de Moraes também não quis saber. Mas nos embargos aqui, ele resolveu modular os efeitos. Por isso que eu falo desde o começo, modulação de efeitos está em alta no STF, pessoal. E aí pediu vista dos autos do ministro Cristiano Zanin, que acabou já atrasando um pouquinho mais. Só que a ministra Rosa Weber, ao meu ver, muito acertadamente, então presidente do STF, antecipou seu voto no sentido de divergir em parte do relator na parte de modulação de efeitos. O ministro Cristiano Zanin, que sucedeu o ministro Ricardo Lewandowski, então, o André Mendonça, ele não sucedeu o Marco Aurélio e ele não pôde votar? Então, por que o Zanin... eu sei o que você está pensando, já vamos tratar disso. O ministro Cristiano Zanin sucedeu o ministro Ricardo Lewandowski, apresentou um voto divergente para acolher a nulidade do julgamento proferido pela primeira sessão da STJ por uma suposta violação da cláusula de reserva de plenário, sendo acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Entretanto, o processo foi destacado pelo relator. O ministro Alexandre de Moraes viu o que estava acontecendo e pediu destaque para que seja julgado presencialmente, com debates, um ministro olhando no olho do outro, para discutirem realmente e para que não seja feita nenhuma injustiça, né? E aí foi incluído no calendário, dia 1º de fevereiro, foi publicado dia 22 no Diário de Justiça Eletrônico, então está confirmado, tá? Está confirmado. Diante desse histórico, questiona-se a validade do voto do ministro Zanin, tendo em vista que o seu antecessor, quando votou no mérito do tema 1102 em sessão virtual e depois na presencial, acompanhou a tese vencedora e deixou de reconhecer a suposta nulidade. Caberia então essa reviravolta em embargos de declaração provocada por um ministro que não participou do julgamento do mérito da tese acolhida em plenário? Salvo o melhor juízo, o regramento constante no Código de Processo Civil e no regimento interno da Suprema Corte não prevêem essa possibilidade, pois a sucessão de ministros na Corte Suprema não autoriza modificação de um julgamento realizado pelo plenário da Casa, ainda mais quando inexiste fato ou argumento novo em pauta. Destaca-se que, nos votos vitoriosos dos ministros Alexandre de Moraes, relator do voto vista e da tese, e Marco Aurélio Mello, aposentado antes da conclusão do julgamento, relator do voto inicial favorável. Para quem não sabe, o relator faz, como o nome diz, relatório e é o primeiro a votar. Ele apresenta a causa para os colegas e já dá o primeiro voto. E foi tudo favorável. Inclusive a Procuradoria-Geral da República, né? O Ministério Público Federal também favorável aos aposentados. Houve manifestação expressa em referência à ausência de violação à cláusula de reserva de plenário pela primeira sessão do STJ ao julgar o tema 999. Então, não houve omissão de ninguém. O que o Zanin está querendo falar, e o INSS tá embarcando nisso aí, o Zanin tá caindo na conversa do INSS, falando que teve uma omissão do ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, a realidade fática e jurídica não permite
ou não deveria permitir, nessa fase processual, o acolhimento da citada divergência apresentada pelo ministro Zanin, como já acentuado pela Corte Suprema em outro julgado, onde ficou consignado que, olha o que o STF já falou, no surgimento de fatos novos, a cadeira, né, a cadeira sucessora poderá falar, mas que fica preservado o voto já proferido. Então, o Zanin, ele quer falar, pode até falar, mas fica preservado o voto já proferido do ministro Ricardo Lewandowski. Assim foi com Marco Aurélio Mello. Ele aposentou, André Mendonça não pôde votar. Aí, nos embargos, agora quer mudar tudo, né? Então, na hipótese do plenário do STF validar o voto do ministro Zanin, a fundamentação relacionada à omissão do ministro Ricardo Lewandowski, agora aposentado, não pode prevalecer, uma vez que esse entendimento seria contrário à legislação regimental da Suprema Corte. E a própria resolução do STF 642 de 2019, que trata do julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do STF, estabelece no seu artigo 6º, parágrafo 1º, a linha A, que o voto vogal pode seguir integralmente o do relator. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu essa diretriz ao expressar em sua decisão que adotava integralmente o voto do ministro relator. Portanto, não houve omissão que justificasse a anulação do julgamento. Então eles estão falando, para quem está meio perdido no juridiquês, né? O que eles estão falando? Eles estão falando que o ministro Ricardo Lewandowski foi omisso. Ele deixou de se manifestar sobre um pedido do INSS. Mas o que o ministro Ricardo Lewandowski fez? Ele seguiu integralmente o voto do relator, Marco Aurélio e depois o Alexandre de Moraes. E o relator foi categórico em expressar-se contra esse pedido. Fala que não teve violação de cláusula de reserva de plenário. Então, é como se o ministro Ricardo Lewandowski tivesse assinado embaixo. Ele falou, eu assino embaixo, eu concordo com tudo que está sendo falado aqui. Então, ele não fez uma ressalva nem nada. Ele concordou e assinou embaixo. Então, o voto dele é exatamente o mesmo do ministro relator. Então, a aparente guinada em curso, na remota hipótese de acolhimento, poderá representar um verdadeiro desrespeito às decisões colegiadas, subvertendo os princípios constitucionais da segurança jurídica e do juízo natural. Além disso, tal ato poderia abalar a credibilidade da população brasileira em relação ao sistema de justiça. Belas palavras, muito bem fundamentado, muito bem explicado aqui. Realmente é um absurdo. E olha da onde que vem, né? Vem de um grande autor, além de juiz federal também, um grande autor de direito previdenciário, vários livros, Lei de Benefício da Previdência Social, Manual de Direito Previdenciário, Prática Processual Previdenciária. Esse livro aqui, muito bom. Inclusive tendo também como autora a doutora Gisele Kravichin, peço desculpa pela minha pronúncia, mas ela também que, né, defendendo os direitos aposentados na revisão da vida toda. Então, assim, para qualquer lado que você olhe, pessoal, não tem como defender esse voto do Zanin. No máximo, assim, fazendo um esforço mental extremo, você poderia defender que o Zanin poderia falar sobre os atrasados, sobre a modulação de efeitos, porque esse pedido não havia sido apresentado antes. Agora, sobre cláusula de reserva de plenário, sobre qualquer outra coisa, sobre o mérito da questão, o Zanin ele nem pode se manifestar, que dirá ser contra e anular 3 anos e meio de trabalho. Esse processo subiu para o STF em junho de 2020, gente. E até hoje os aposentados ainda estão nessa espera da resposta definitiva. É um verdadeiro absurdo, mas que aqui, né, cada vez mais a sociedade está vendo, através dos grandes nomes do direito previdenciário, que não tem como prevalecer um absurdo desse. Sob qualquer ótica que você observar o caso, você olha daqui, olha dali, olha daqui, e pega uma lupa. Ó a lupa do direito aqui, olha a lupa do direito aqui, olha aqui, ó, vamos olhar de perto essa decisão. Não tem como defender esse absurdo do INSS e do ministro Cristiano Zanin. Com todo o respeito, a gente está falando aqui, né, de atitudes, de postura, de votos, de argumentos. Nunca da pessoa.
Zanin da porta para fora para o STF. Aí eu deixo para os outros canais que aqui é argumento jurídico, um canal jurídico. Então, meus parabéns. Mais uma vez, recomendo a leitura aí do portal migalhas.com.br e também os nossos parabéns ao professor João Batista Lázari. Quem quiser seguir ele no Instagram, tá aqui também no Instagram. Muito bacana, beleza, pessoal? Deixa eu deixar grande aqui para você conseguir ver e poder seguir o professor também no Instagram, tá? E para quem não me segue ainda, tamo lá, né, pessoal? Tamo lá também no Instagram, professor.nakamura. Olha aqui que bacana, atingimos 170 mil. Posto várias dicas também, revisão da vida toda, outras dicas de aposentadoria. Já segue lá, vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Está chegando ao final essa angústia. Então comenta com toda a sua força. Revisão da vida toda. Já! É já, não é para 2031 não, não é para 2040 não, não é para esperar aposentado morrer não, é para já, é para esse ano, é para 2024, é final do julgamento e pagamento ainda em 2024. Eu creio na vitória, tenho certeza que a justiça será feita. E você, tá comigo? Eu tô com você. Muito obrigado e até a próxima.